GJR Entrevista. Oferecimento Sesc. Conosco em imagens, nessa quinta-feira, no primeiro bloco de entrevistas do GJR, o Renato Festenseifer Júnior. Pronunciei correto, Renato? Isso aí. Bom dia, meu velho. Bem-vindo. Bom dia. Desculpa só te interromper antes da bom dia, é um dos grandes desafios da comunicação da clube. É o sobrenome desses cidadãos. Cada vez que vem aqui é um desafio conseguir pronunciar certo. Mas eu vou te dizer Bom que dia, esses dias eu fui falar no Gramado Summit lá e tava a Carla Fachin, né? Cara, e ela leu perfeitamente, assim. Eu acho que o tempo de comunicação, né? E de. Cara, tu vai aí a gente tá falando do nível premium da comunicação. Mas eu digo, né? mesmo vocês, né? Estão aqui, vocês toda vez leem certo. E não é tão comum isso, né? Nossa região tem fácil. muitos sobrenomes que exigem que o comunicador... Exatamente, tu vai aprendendo Não é a ler. fácil. Depende de quando vem o entrevistado, a gente já faz umas 4, 5 pronúncias e quando é a primeira vez a gente manda um áudio. Tem como tu mandar um áudio da pronúncia certa, porque é o certo, né? Claro. E aí, Júnior, bom dia novamente, bem-vindo. Bom dia, Léo. Bom dia, Cabelinho. Bom dia aos ouvintes aí da Rádio Clube. Legal demais. O Renato vem para nos contar novidades, né, Cabelo? Pois então, né? Eles estão sempre inventando moda, né? Acho que é um parque que é referência na história de Canela. E é exatamente por isso, por ser referência, tem que estar sempre trazendo novidade, né, Renato? Tem que. O setor exige isso, né? É, claro. A gente fala muito de sustentabilidade, né? E sustentabilidade é tu se manter no negócio também por muito tempo. E o setor de parques, ele te exige isso, porque a gente precisa dessa constante revisitação das pessoas e para ter atrativos, né, para elas a gente precisa colocar coisas novas, né, para ter esse interesse. Então é um desafio constante nosso aí de estar inventando moda, né, para atrair de novo as pessoas para voltarem. Aos 20 e tantos anos de história do parque, né? 23. É isso, a gente abriu em 2003, esse ano a gente completa 23... Desculpa, a gente abriu em 2013 e esse ano a gente completa 23 em agosto. Anos. Cara, como é que é pra ti, né? Eu me lembro quando tu era pequenininho, digamos assim, né? Pequenininho é um termo bem difícil de falar pro Renato, né, cara? Pro Júnior. Mas, enfim, né? Como é que é pra ti? Tu cresceu dentro do parque, né, cara? Tu fazia os test drives dos brinquedos, Exatamente. né, cara? Tu era o controle de qualidade. E aí, vocês fazendo a transição, hoje tu tá junto à frente do parque. Como foi pra ti ver essa evolução, né? Nítida do parque, cara? É muito legal, né? Primeiro porque quando eu vim pra cá, eu lembro, assim, que acho que foi meu primeiro aniversário, eu fiz lá, né? Porque tinha acabado de inaugurar e tal. Em dezembro, eu não lembro se foi o primeiro ou o segundo, mas... Então eu tive esse momento primeiro de enxergar aquilo como parque de diversões mesmo, né? Como algo que eu me divertia. Mais pra frente, eu ainda não tinha entrado no negócio, mas eu já viajava com meu pai pra feira, por exemplo. E aí ele me botava pra testar as coisas, né? Eu lembro que tem uma feira grande em Orlando e tinha um simulador que ele era de caça e ele ficava girando assim, né? Tu conseguia dar cambalhota nele em todos os eixos. E aí ele vai lá, testa e me diz se é bom. E aí num terceiro momento, então depois que eu me formei, eu entrei no parque. Num primeiro momento também não pensando em ficar, mas fui me apaixonando pelo negócio, fui entrando, fui entendendo, fui enxergando possíveis pontos de melhoria. E aí hoje a gente tá aí, assim, a transição foi muito legal, foi muito tranquila sempre, meu pai sempre me deu muita autonomia, então é um orgulho, acho, né, pra toda a família, a gente ter conseguido fazer essa transição. Meu irmão também tá no negócio hoje ele cuida da parte mais administrativa financeira, então hoje é uma dinâmica muito legal, assim, muito tranquila já também em todos os acordos que a gente tem, né, no dia a dia. E depois de 23 anos, a ideia é de trazer mais um trenó, porque o parque ele ficou conhecido como Parque do Trenó, no Parque dos Trenós, e agora, depois de 23 anos da inauguração do parque e a implementação do primeiro, que é o Alpine Coaster, né? Isso. Agora tá chegando mais um trenó, Renato. Exatamente. Esse é um projeto já que, até quando a gente fez a festa dos 20 anos, a gente anunciou isso há 3 anos atrás. A ideia era para 2024, daí deu problema de enchente, aí a ideia era para 2025, e aí o projeto foi um pouco mais complexo do que a gente imaginava, e agora então para 2026. E é um momento muito legal, assim, justamente por conta disso, né? Porque a gente inaugurou há 23 anos um trenó na figura, né, do meu pai e da minha mãe, de montarem um negócio. E hoje a gente diz, né, a segunda geração do trenó é a segunda geração da família. Então, estando à frente aí eu e meu irmão, é um baita desafio, né? Por mais que a gente tenha
muito mais lastro, né, em todos os aspectos, né, tem internet, é fácil para se comunicar, a gente consegue fazer videoconferência, mas é um baita desafio. Né? Vem da onde esse novo aparelho, cara? É austríaco. Né? Austríaco. O primeiro foi alemão e esse é austríaco. Né? É mais ou menos a mesma dinâmica assim, do processo, né? Vem um técnico deles para cá, eles vistoriam a área, digamos assim, né? Ele tem, por ele ser monotrilho, ele tem umas restrições um pouco maiores de engenharia. Então ele não consegue fazer curvas tão fechadas. Então ele é um pouco mais difícil de adaptar. Foi um pouco mais difícil de adaptar para nossa área. Nosso relevo, né? Exatamente, né? Porque assim, a gente não tem mais tanta área plana e com o relevo, digamos assim, adequado para o trenó. Então a gente vai precisar fazer bastante obra. Ele vai ter bastante ponte, boa parte dele ele vai estar suspenso, né, na ponte. Então, mas porque a gente entendia que era um investimento tanto necessário quanto realmente diferente dos demais trenós que existem no mundo e também diferente do nosso atual. Né? Eu vejo muito isso falando não apenas como um aparelho, mas como também uma característica do parque que vocês envolvem muito os players da região, né? Eu vejo a parceria que vocês têm na Roda Gigante com a Hector Studios, né? Na Montanha-Russa. Na Montanha-Russa, desculpa, na Roda Gigante Montanha-Russa. É tanto brinquedo, né? Agora também o Big Land com espaço lá dentro, né? Isso é uma característica de vocês, né, cara? Vocês entendem o seu papel dentro de um ecossistema maior, né, cara? Na realidade, assim, desde o começo existiu isso, né? Porque quando o parque nasceu, ele nasceu com o trenó. E logo em seguida, meu pai entendeu lá a necessidade, né, de se ter novas atrações. Porque a ideia inicial era, cara, vou fazer o trenó aqui e beleza, vou viver disso aqui. E aí, na época, se trouxe, então, a Poema. Sim. Né, na figura aí do Evandro, do Jeremy. A atitude do Evandro do Jeremy e depois a Poema com o Sven. Isso, exatamente, desculpa, me confundi. A atitude, colocando o arvorismo e a tirolesa, e aí depois a Poema, né? E depois também o próximo equipamento foi o Cinema 4D, que também foi em parceria, daí com a minha família sendo sócia, mas com outros sócios, né? O Jolinho, o Zé, o Eloy e o Roy, que inclusive estão ainda no negócio até hoje, né? Então sempre foi o nosso jeito de fazer negócio, assim, de entender que, né, 1 mais 1 nem sempre é 2, né? É mais do que 2. É mais do que 2, né? Então acho que é o nosso jeito e tem dado certo. Eu acho impressionante isso, e o legal, eu vejo muito o Alpine Park, não que outros parques não sejam, mas um parque que tu sempre encontra o local também, né? O local gosta do Alpine Park. Eu me lembro na época do cinema 4D, cara. Não sei se é porque a cidade sempre foi uma cidade que tinha cinema, na época não tinha, quando foi lançado. Cara, era gente daqui o tempo inteiro, né, cara? É que eu acho que tem muito dessa questão da inovação, assim, né? De se trazer algo diferente. A gente sempre teve isso no nosso DNA. O cinema 4D foi o primeiro, não lembro se da América Latina ou do Brasil, né? Mas era uma coisa que não existia. Aquele filme da África. Era uma ilha, que tinha o tigre, tinha... Não sei se era África. Mas o cara do nada viu o esguicho d'água no cara, era sensacional, cara. Hoje, assim, ele é uma coisa legal, mas ele já não é mais novidade. Sim, né? sim. Então, o desafio também, principalmente numa região onde tem muitos negócios, claro, né, e muitos negócios muito bons, a gente precisa sempre pensar aí como que a gente inova. E a gente sempre fala também, né, como é que eu inovo sem perder o nosso jeito. Você né? não pode perder a essência. Isso, então o trenó, ele na realidade ele representa, assim, toda a nossa história, né? Então acho que ele vem muito, assim, para complementar isso e para estar ainda conectado com a nossa história. E ele vai ser... nós seremos o único da América Latina com esse tipo de equipamento, né? Seremos o segundo no mundo a ter 2 trenós de 2 modelos diferentes. E nós seremos o único no mundo a ter um trenó que passa por cima do outro, né? Ou por baixo, que cruza outro trenó. Então, nesse caso, nós seremos os únicos no mundo. E ele vai passar 3 vezes por cima e 1 vez por baixo do trenó atual. Tem previsão Sim, a nossa ideia é final do ano. Ainda é difícil dizer exatamente a data. Claro.
A ideia é que venha um técnico deles aqui em julho, né, para conferir como é que estão as obras, porque essa questão das pontes são bem complexas, assim, porque é um terreno muito desnivelado, tem pontos na ponte onde ele vai estar aí a cerca de 10, 11 metros de altura, e ele passa por cima, né, do nosso atual, e ele passa por cima e por baixo dele próprio, né? Então, é uma Engenharia bem... é uma engenharia, e não só a engenharia em si, mas a construir isso, né? Porque é no meio do morro e... Sim. Muita rocha também, o solo não ajuda muito. Né? E aí, assim, como é que tu tem que posicionar uma sapata, depois tem que posicionar a outra, aí tem o trenó, e aí tem um desnível, aí tem uma pedra, assim, é uma coisa complexa. E aí a ideia de começar a montar o equipamento em si, é no início de setembro. Então se levaria aí algo em torno de 2 meses e meio, para montar e fazer todos os testes, né? Até estar liberado aí para operar. Como é que vai ser a dinâmica para o usuário, né? Porque o atual, o Alpine Coaster, ele é sensacional, né? Eu já devo ter descido uma, sei lá, dezena de vezes, né? Tu tem a fotinha aquela? Devo ter, eu já desci. Eu tenho a minha milhões de fotinha, vezes. pegou no momento péssimo. Já Mas tudo desci bem. sem frear, já desci freando e passeando, né? É sempre muito divertido. O mais legal disso, né, é que a gente pode descer 100 vezes e a 100ª vez vai ser tão divertida quanto as outras muito legal. 100. Muito Como é que legal. vai ser a dinâmica do próximo que virá, né? Com relação, assim, a sistema de frenagem, velocidade, até a mesma questão do próprio carrinho ali, né? Do trenó em si. Por ele ser monotrilho, ele é um equipamento que ele não consegue... ele não suporta 2 adultos, né? Então ele suporta um adulto e uma criança. Esse tipo de equipamento ele é muito usado em estação de esqui, porque o que acontece? Por ele ser menor, ele... Assim, a estação de esqui, né, ela monta ele no verão, ela consegue inclusive usar o teleférico ou aquele sistema para puxar as pessoas para cima só com um cabo, assim, sabe? Que as pessoas botam no meio da perna. Sim. Aquele próprio sistema consegue puxar o trenó. Então o trenó ele é um equipamento menorzinho, né? Mas ele tem esse aspecto de ser monotrilho, né? Então a gente acredita que ele será diferente e esse é o nosso objetivo, né? Então ele é para um adulto ou um adulto e uma criança. Ele continua tendo a capacidade, né, da pessoa escolher ali a velocidade que ela quer descer. Ele tem a mesma limitação de velocidade, né, de 40 km por hora, mas ele é um equipamento muito mais moderno, né, obviamente. Sim. Produzido hoje em comparação com 23 anos atrás. Então ele tem, hoje é um desafio grande nosso de questão de segurança, os trenós não se baterem, né? Então a gente tem toda uma operação com câmera, com rádio, com freios que a gente criou, e ele próprio vai ter um sistema que ele identifica ali se está muito próximo ou não e freia sozinho. Então Legal. Vem com muito mais tecnologia, mas a dinâmica, assim, ela é mais ou menos a mesma, né? Só muda esses detalhes justamente para ser algo diferente, né? Para a pessoa querer ir nos dois. E talvez com curvas não tão fechadas como o atual. Por ele ser monotrilho, ele acaba tendo uma limitação. restrição maior de curva, né, assim, de raio de curva. Sim. Né? Mas, em compensação, ele vai ter essa questão de ser alto, Mais né, em alto. alguns pontos. Assim, em torno aí de 80 metros, mais ou menos, ele vai estar aí a uns 10 metros de altura. Né? E tem a forma como isso acontece ali no terreno é muito legal, porque ele vem planinho, pertinho do chão, e aí do nada tem um peral e ele segue reto, né? Só que ele não desce, né? Ele segue. E aí entra na ponte, né? Então acho que vai ter uma percepção bem diferente, assim, do equipamento atual. É outra radicalidade envolvendo a altura, que pra muita gente também Essa é uma dúvida nossa, assim, o quanto que isso vai ser um empecilho para as pessoas andarem, né? Mas eu acredito, assim, porque o que acontece também? Ele é diferente, por exemplo, de uma montanha-russa, em que tu tá no carrinho e tu tá solto, né, dos lados. Porque a estrutura dele, ele tem uma passarela do lado, né? Igual existe hoje já no atual. Nos pontos mais altos, ele tem uma grade que envolve e uma passarela para eventualmente a pessoa ficou com... Travou. Precisa descer dali, né? Então ela bota o pé do lado, caminha e desce. Então isso também dá uma sensação de mais robustez, né, ao redor do equipamento.
Mas é novo e a gente vai descobrir aí como é que vai ser Curioso, tô exatamente. curioso. E em termos de área do parque, avançou para outras áreas que até então não eram compreendidas pelos brinquedos atuais, os equipamentos atuais? Vai mudar bastante essa dinâmica, né? Porque hoje o Open Park, ele tem um aspecto, digamos assim, de que tu chega no meio do parque, tu enxerga todo o parque, né? Se tu tá ali no deck, ali no banner, tu consegue enxergar praticamente todo o parque. Nesse novo momento, então, a gente vai fazer uma área totalmente nova, que terá acesso, né, por dentro do parque, mas a pessoa vai precisar caminhar aí em torno de uns 200 metros para chegar nessa área nova. E ela não vai ser visível digamos assim, no ponto de vista central do parque. Não vai mais conseguir ter a visão ampla de todo o parque no momento. Então acho que isso também cria uma percepção de um parque maior, né? Inclusive nesse trajeto, né, a pessoa ela vai passar por uma pontezinha, aí passa por cima do rio, tem esse aspecto também de conseguir enxergar o trenó atual em alguns outros lugares. E aí, assim, onde estará o embarque do trenó novo, vai ter uma área ali também com bilheteria, com ponto de A e B, né, e uma área de convivência ali. Então também amplia essa percepção, né, atual, né, do negócio. O parque vai aumentar como um todo também. 8h21, vamos fazer mais um bloco com o Renato, Cabelo? Cara, a gente faz um breakzinho. Tô por vocês. Ou aumento esse, o que tu acha? Eu tô por ti, cara. Como é que você tá de tempo, Renato? Consegue ficar com a gente mais um pouquinho? Então vamos pro intervalo. Vamos pro intervalo, a gente segue daqui a pouco mais um bate-papo com o Renato Júnior do Open Park e as novidades do Open Park. Clube 885. Muito mais que rádio.